Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá, tema 21, trechos 39 e 40 do volume 3. 19 de fevereiro de 1900, ameaça de castigos. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma. Via muita gente, toda em movimento. Me parecia, mas não estou segura, que fosse uma guerra, ou bem uma revolução. E a Nosso Senhor não faziam mais que tecer coroas de espinhos, tanto que, enquanto eu estava toda atenta a tirar-lhe uma, outra coroa mais dolorosa lhe punham. Assim parece que nosso século será célebre pela soberba. A maior desventura é perder a cabeça, porque tendo perdido a cabeça, com o cérebro todos os outros membros tornam-se inábeis, ou tornam-se inimigos de si mesmos e dos demais. Por isso acontece que a pessoa abre um caminho a todos os outros vícios. Meu paciente Jesus tolerava todas essas coroas de espinhos e eu mal tinha tempo de tirá-las. Então se virou para essa gente e lhes disse: morrereis, que na guerra, que nas prisões e que em terremotos poucos permanecereis. A soberba formou o curso das ações de vossa vida, e a soberba vos dará a morte. Depois disto, o bendito Jesus tirou-me do meio daquela gente e, fazendo-se menino, eu o levava nos meus braços para o fazer repousar. Ele, pedindo-me um refrigério, queria mamar de mim. Eu, temendo que fosse o demônio, o persegui várias vezes com a cruz e depois lhe disse: se verdadeiramente é Jesus, rezemos juntos a Ave Maria e a nossa Rainha Mãe. Ave Maria, a nossa Rainha Mãe. E Jesus recitou a primeira parte e eu, Santa Maria. Depois ele mesmo quis dizer o Pai Nosso. Oh, como era comovente sua oração. E enternecia tanto que o coração parecia que se derretia. Depois acrescentou: filha, minha vida a tive do coração, a diferença dos demais. Eis uma razão, porque sou todo coração para as almas, e porque sou levado a querer o coração, e não tolero nele nem sequer uma sombra do que não é meu. Então, entre você e eu, quero que tudo seja totalmente para mim, e o que você dará às criaturas não será outra coisa que o transbordamento do nosso amor. É bem forte, né, esse trecho. Então, o que eu posso falar, né? Ameaça de castigos. Então, ela viu aí um movimento de pessoas, né? E a soberba, ela é um sentimento que causa nas pessoas uma segurança nelas mesmas, né? Ah, eu sou capaz, eu que mando, eu que resolvo. Eu que sou, né, o centro das coisas, eu que sei, né? Então a soberba deixa a pessoa assim pensando que é o bambambam, bam, bam, né? Aquele que é o dono da solução das coisas, igual o Trump, por exemplo. O Putin, o Trump, né? São tudo assim parecido, né? O Xi Jinping lá da China também é assim, o cara da França também é assim, né? O Lula também, muito soberbo também, né? Se acha dono de tudo, que acha que pode, que resolve, que tem poder em alguma coisa. Então, é tudo muita soberba, né? Aí Jesus não aguenta. E essa soberba vai tecendo muitas coroas de espinhos, né? Porque são os pensamentos soberbos, né? Então vai tecendo várias coroas de espinhos no coração de Jesus, né? Na cabeça de Jesus, porque são os pensamentos mais terríveis, né? De pessoas que confiam muito em si mesmas, esquecem que é Deus que está no comando de tudo, não eles, né? Mas eles acham que eles que mandam, eles que têm que decidir tudo. Se eu não decidir, as coisas não acontecem. Se eu não tomar uma providência, as coisas não vai. Então, se eu não lutar na guerra, se eu não me revoltar aqui, se eu não resolver, se eu não pôr os meus exércitos aqui para lutar, se eu não jogar uma bomba, as coisas não vão dar certo. Então, Israel também é muito soberbo, né? Assim, parece que nosso século será célebre pela soberba. A maior desventura é perder a cabeça, né? Que a soberba perde a cabeça. Porque tendo perdido a cabeça com o cérebro, todos os outros membros também se tornam inábeis, ou tornam-se inimigos de si mesmo e dos demais. Por isso acontece que a pessoa abre caminho a todos os demais vícios, né? Então, pela soberba, ela mata, ela faz tudo de ruim, né? Ela
Qualquer coisa que vinha à frente mata, destrói, né? Promove mais contendas, né? Mais confusão, mais brigas, mais tudo. Vai só somando mais coisa, mais coisa, mais coisa, né? Meu paciente Jesus tolerava todas essas coroas de espinhos, e eu mal tinha tempo de tirar, né? Então se virou para essa gente e disse: vocês vão morrerão, seja na guerra, seja nas prisões ou em terremotos, pouco de vocês permanecereis. Então a soberba formou o curso das ações da vossa vida, e a soberba vos dará a morte. É muito sério, né? Depois disso, o bendito Jesus tirou-me do meio daquela gente, fazendo-se um menino, eu o levava nos meus braços. Então Jesus querendo repousar depois de tudo aquilo, né? Pedindo para ela um refrigério, queria mamar nela. E aí rezaram, né? Ela achou lindo ele rezando, né? Para provar que era ele mesmo. E depois ele fala: na minha vida, eu tive essa vida do coração. A diferença das pessoas, das demais pessoas, né? Que as outras pessoas só pensam na cabeça, não tem vida do coração. Mas é do pensamento, né? Da cabeça que não sabe enxergar nada, um passo à frente, nariz, né? Eis uma razão porque sou todo o coração para as almas, né? E ama muito as almas, se preocupa com as almas, quer curar as almas, quer castigar para ver se elas acordam, né? E porque sou levado a querer o coração da pessoa, né? Que é o coração da alma. E eu não tolero que no coração tenha outra coisa, né? Coisas que não são minhas. Dinheiro, riqueza, honra, né? Essas coisas ele não quer, né? Então, entre você e eu, quero que tudo seja totalmente para mim. E o que você dará para as pessoas não será outra coisa que o transbordamento de nosso amor. Que é o que eu vivo falando, né, para vocês, que na divina vontade é para Deus a nossa vida, é para Ele. É tudo para Ele, né? E o que der para as pessoas é no automático, que será um transbordamento do amor que você já vive com Deus, né? Que é o que eu expliquei esses dias aí, que é Deus que merece tudo e vai ter toda a nossa atenção, 100%, né? Volume 340, 20 de fevereiro de 1900. Jesus é a luz do céu, da qual todos tomam as suas pequenas luzes. Uau, que lindo! Continua a vir o meu benigno Jesus. Depois de ter recebido a comunhão, me renovou as penas da crucificação. E eu fiquei tão entorpecida que sentia a necessidade de um alívio, mas não me atrevi a pedi-lo. Depois de um pouco, voltou como um menino e me beijava toda, e de seus lábios corria leite. E eu bebia a grandes goles esse leite docíssimo de seus puríssimos lábios. Agora, enquanto fazia isso, me disse: eu sou a flor do Éden celestial. E é tanto o perfume que eu expando, que diante de mim, fragrância fica traído todo o império. É de minha fragrância. Então, que diante de minha fragrância fica atraído todo o céu, o império, né, o céu. E como eu sou a luz que manda luz a todos, tanto de tê-los abismados, todos os meus santos tomam de mim suas pequenas luzes. Assim que não há luz no céu que não tenha sido tomado de mim, né, dessa luz que eu sou. Assim, não há nem mesmo cheiro de virtude sem Jesus, e não há luz, embora fosse ao mais alto do céu sem ele. Então, tudo que a gente recebe vem de Jesus. Jesus morreu na cruz, ele, né, quando nasceu, todas as almas nasceram dentro da barriga de Nossa Senhora com ele, e é a vida que ele doou na cruz é para todos os seres humanos. Então, ele é a única verdade verdadeira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é a verdade, e é dele, por ele, para ele que todas as coisas foram feitas. E para nós, né, para nós vem dele toda a salvação, toda a luz, toda a vida, todo o bem vem de Jesus. Então no céu todos os santos são estrelinhas derivadas da luz de Jesus. Nós vamos ser sóis, né, que ele fala no outros trechos que nós vamos ser pequenos sóis. Mas as outras almas são estrelas, né? E essas luzes são derivadas da pessoa de Jesus. Nós também vamos ser pequenos sóis vindos do sol divino que é Jesus, do verdadeiro sol. Então todos somos, né? Vivemos à custa da vida de Jesus, da santidade de Jesus, de tudo que é Jesus. Então ele é o centro da nossa vida, Jesus. Sem ele nós não poderíamos ter nem sido criados, nem salvos e muito menos santificados. Amém? Jesus, eu confio em vós, vite, vite, vite. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me o gole da vontade divina na minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Ameaça de castigos. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma. Via muita gente, toda em movimento.
Me parecia, mas não estou segura, como uma guerra, ou bem uma revolução. E o nosso Senhor não fazia mais que descer coroas de espinhos. Tanto que enquanto eu estava toda atenta a tirar-lhe uma, outra mais dolorosa lhe punha. Assim, parece que nosso século será célebre pela soberba. A maior desventura é perder a cabeça, porque tendo perdido a cabeça com o cérebro, todos os outros membros tornam-se inábeis, ou tornam-se inimigos de si mesmo e dos demais. Por isso acontece que a pessoa abre um caminho a todos os outros vícios. Meu paciente Jesus tolerava todas essas coroas de espinhos e eu mal tinha tempo de tirá-las. Então se virou para essa gente e lhe disse: Morrereis, que na guerra, que nas prisões e que em terremotos. Poucos permanecereis. A soberba formou o curso das nações de vossa vida. Não, a soberba formou o curso das ações de vossa vida, e a soberba vos dará a morte. Depois disto, o bendito Jesus tirou-me do meio daquela gente, e fazendo-se menino, eu o levava nos meus braços para o fazer repousar. Ele, pedindo-me um refrigério, queria mamar de mim. Eu, temendo que fosse demônio, o persegui várias vezes com a cruz, e depois lhe disse: Se verdadeiramente é Jesus, rezemos juntos Ave Maria, nossa Rainha Mãe. E Jesus recitou a primeira parte, eu a Santa Maria. Depois ele mesmo quis dizer o Pai Nosso. Oh, como era comovente sua oração! Enternecia tanto que o coração parecia que se derretia. Depois acrescentou: Filha, minha vida a tive do coração, a diferença dos demais. Eis uma razão porque sou todo o coração para as almas, e porque sou levado a querer o coração, e não tolero nem sequer uma sombra de que não é meu. Então, entre você e eu, quero que tudo seja totalmente para mim, e o que você dará às criaturas não será outra coisa que o transbordamento do nosso amor. É muito forte, né? Essa visão, essa realidade, né? Do que é o que a gente está vendo no mundo, né? O ser humano nessa soberba toda, né? Esse eu, né? No centro, né? É um é soberbo que o outro, um se acha melhor do que o outro, né? Confia muito em si mesmo, né? É uma confiança excessiva em si mesmo, é soberba, né? Eles confiam muito em si mesmos, nas suas armas, né? Nas suas capacidades tecnológicas, põe segurança totalmente em si mesmo, né? Em vez de ser para Deus, né? Em Deus a confiança, né? Então é muito triste essa visão aqui. É o que nós estamos vendo nesses tempos, né? O ser humano, o pior mal de todos, porque o que dá origem para tudo é a soberba, né? Porque a partir do momento que a pessoa se vê no centro de tudo, né? Se acha super poderosa, né? Se coloca no centro de tudo e segue suas próprias opiniões e pensamentos, então isso vai gerar todo tipo de vício, porque tudo que ela dizer que ela quer, que ela gosta, toda opinião que ela tiver, ideologia, ela vai viver aquilo ali, né? Aí ela vai cair também em todo tipo de vício, né? De orgulho, justamente por buscar o eu, né? Satisfazer a si mesmo, né? É muito triste, isso é uma visão terrível, né? É como se o homem se perdeu a cabeça, sabe? O ser humano perdeu a cabeça. É o que a gente vê assim. É coisa terrível, porque o certo é a humildade, né? Que é o contrário da soberba, porque é o reconhecimento dessa dependência total de Deus, que tudo é Deus, nada é a pessoa que faz, né? Mas quando eles acham que eles não precisam de Deus e que eles é que são poderosos e que podem tudo por si mesmo, que é dono do próprio nariz e que confia muito nos seus próprios conhecimentos humanos, é terrível, né? E esse é o motivo, né, da coroa de espinhos de Jesus, né? É justamente essa realidade que estava reparando, né? Os muitos pensamentos do homem voltado para si mesmo, né? E além de ser, além deles, com a soberba deles estar cavando a própria destruição, eles levam destruição aos demais, como está sendo falado, né? Então é terrível. É horrível isso, gente. Meu Deus do céu, essa confiança em si mesmo, né? É aquela tentação lá do início lá do Éden. É terrível, terrível. E aí Jesus tolerava, né? Essas coroas de espinhos. Mas assim, ele tolerava essa coroa de espinhos, né? Mas isso ia voltar em justiça, né? Para os seres humanos, né? Para corrigir a soberba do homem. Por isso que Jesus permite os castigos.
Então ele fala, então a própria guerra que as soberbas suas vão fazer, vocês vão morrer nessa guerra, né? E quem nas prisões, por causa da sua soberba também, os catástrofes naturais, os terremotos, enfim, né? Vai mandar os flagelos por causa da soberba do homem. Então, o motivo dos flagelos é a soberba, é a soberba dos nossos governantes, a soberba das pessoas em geral, né? Que se colocam ali, acha que não precisa de Deus, confia em si mesmo, suas próprias ideologias, pensamentos, né? Então, é a própria soberba da pessoa, entendeu? A pessoa está colhendo aquilo que ela mesma está plantando com a soberba dela, né? E nós somos para repará-lo, né? Fazer o contrário, né? Não querer nada, né? Não, nós somos para Jesus, como está sendo falando aqui, né? Eu achei bonita essa parte que fala assim, minha filha, né? A minha vida a tive do coração, a diferença dos demais. Eis uma razão porque sou todo o coração para as almas, e porque sou levada a querer o coração, e não tolero nem sequer uma sombra do que não é meu. Então, né, eu fico pensando assim, né? O que Jesus quer é o nosso coração, porque enquanto o homem acha, né? Não adianta a pessoa também assim ficar assim presa aos conhecimentos que ela tem. Por mais tecnologia que conheça, por mais coisas que ele alcança de conhecimento, se aquele coração dele está cheio de soberba, né? Cheio de si mesmo, de paixão, de amor por si mesmo, o que que adianta? Então, é um coração. E como ele está falando, como o homem está sem cabeça, como se estivesse andando na terra sem cabeça, dá falência em todos os órgãos, né? Então, ele não sente nada, ele fica totalmente frio para as coisas de Deus, né? Então, não adianta. Não adianta tudo que esses homens dominam, de conhecimento e tudo, entendeu? Sem esse coração rendido a Deus, que eu fico pensando assim, nessa alma, né? Nisso estar ali rendido a Deus, né? Se ele não dá o seu coração para Deus, se o motivo de tudo que ele não faz não é por Deus, então não adianta, né? Então, assim, é isso que ele quer nas almas, entendeu? Então, é, sou levada a querer o coração, tá vendo? E não tolero nem sequer uma sombra do que não é meu. Então, é muito importante isso. Então, a gente é todo para Jesus, né? É para Jesus. Até o nosso coração, o nosso comover, assim, quando Jesus fala, não é pelos homens, sabe? Para os homens, não é para as almas, no sentido assim de que a gente tá ali para dar atenção exclusiva para as pessoas, né? Ser todo o coração para as pessoas, assim. Então a gente fica toda hora, né? Querendo ouvi-las, o que elas têm para dizer, né? Atrás de todo mundo, para querer atender todo mundo, ser todo o coração para as pessoas, para os problemas delas, para os desabafos delas, para ouvir o que elas têm para dizer e tudo, e ficar ali sofrendo pelos flagelos que elas estão sofrendo. Não, nós somos para Deus. Nós somos todos para Jesus. Ele que vai ser para elas. Ele que está falando isso, né? Que ele é todo o coração para as almas. Ele é que vai ser para as pessoas. Porque só ele pode. Nós não podemos nada. É ele que pode transformar qualquer pessoa. Então, assim, nós somos para ser para ele e ele é que vai lá e vai tocar nas pessoas, vai iluminá-las. E mesmo quando ele nos usa para ajudar alguém, não focamos na pessoa em si, né? Focamos em Jesus. Porque quem vai convencer é o Espírito Santo. Quem vai trabalhar depois no interior daquela pessoa, se ela vai se aproveitar daquela luz ou não. Isso aí é a disposição da alma, como Jesus fala, né? Cabe também a disposição da alma. Então, assim, não somos nós, então nós somos para Jesus. Nós somos para Ele, igual está falando aqui, ó. Então, entre você e eu, quero que tudo seja totalmente para mim. Tudo seja só para Jesus. E o que você dará às criaturas não será outra coisa que o transbordamento do nosso amor. Então, o que sai de nós para as pessoas, seja a nossa família, seja na nossa paróquia, seja aqui, né, seja num atendimento, não é nada mais do que o transbordamento do que nós já estamos conversando com Jesus, do que nós estamos conhecendo com Ele, do que nós estamos vivendo e doando para Ele. E a gente oferece aquilo que a gente já está vivendo com Jesus, entende? Então, não é um serviço para a pessoa, não é um serviço para o ser humano, né? É para Deus. Então, a gente está doando o nosso relacionamento com Deus. Quando a gente vai falar com a pessoa, a gente está doando o nosso relacionamento com Deus, essa vida de amor que está sendo vivida com Jesus, né? Então, nós somos para Ele. É muito importante isso, né? Tem que entender isso, né?
essa vida, que a gente renuncia, né? A gente vai fazer o contrário do que faz as criaturas, né? Até nessas questões espiritual, né? Porque às vezes elas querem ser para as pessoas, né? Aí elas estão entrando na divina vontade, mas ficam ali achando que tem que ficar toda hora falando da divina vontade com o parente, que tem que ir lá na paróquia, que tem que ir em tal lugar, que tem que estar com as pessoas, ficar falando com as pessoas, né? E fica preocupada, né? De que as pessoas ouçam, de que as pessoas se corrijam. Às vezes está na divina vontade, mas fica assim, muito desesperado, querendo a mudança de um familiar, né? Às vezes a pessoa quer a solução para a vida delas, né? Elas estão na divina vontade, mas elas querem que Jesus resolva todos os problemas delas, que os familiares se convertam logo, e fica esperando mudanças, né? Ao redor da família, ao redor dessas situações, e ficam focadas nisso, na vida na divina vontade, aí eu ficar rezando, rezando, rezando pelos meus familiares, rezando, rezando para isso, dando atenção porque as pessoas vêm falar comigo, ficar ali ou no meu trabalho, ou na igreja, ali um tempão com as pessoas, ouvindo elas, os desabafos delas, e dar atenção para elas. E não, você tem que ter o seguinte: quando você ouve os desabafos de Jesus e você repara Jesus, você vai estar fazendo muito mais por todas as pessoas do que se parasse com uma pessoa só e ficasse horas e horas falando com ela. Você ficasse horas e horas dando atenção para ela. A sua vida interior com Jesus, de prestar atenção nele, de reparar ele, entende? Você já está fazendo mais pelo mundo todo do que se você saísse por aí para evangelizar e viajasse de país em país e fosse, né, nos lugares pregar, nas aldeias indígenas, enfim. Você está, quando você está com Jesus, unido na vontade dele, fazendo só o que ele deseja. Então, assim, se ele te coloca no estado em que parece que você não faz nada, né? Mas você está em paz ali, naquele estado que ele te colocou, né, sendo para ele, disponível para ele, mesmo que naquele momento ele não te peça nada. Mas só se você está na intenção, né? Você já está lá na boca do missionário, você já está lá no pé do missionário, você já está lá no rosário que está sendo rezado, você está na adoração que está sendo feita, você está em todas as almas. Você está em tudo que Jesus está fazendo, né? Junto com ele, né? E não só para as pessoas que estão agora na Terra, mas é passado, presente e futuro. É do primeiro até o último homem, pessoas que você nunca vai ver na vida. Então, assim, é muito importante isso, né? Então, você ser para Deus, ser para Jesus, você é muito mais para os outros, tá? Porque às vezes a pessoa pensa assim, mas aí eu tô abandonando, parece que eu tô abandonando os outros, né? Parece que eu não tô tão atenta assim que os outros estão falando, aos problemas lá da minha família, eu não fico tão preocupada, toda hora querendo saber tudo que tá acontecendo na minha família, parece que eu sou uma pessoa horrível, fria. Você está na divina vontade é a melhor forma de ajudar todos, de reparar todos, porque quando você está para Jesus, consolando Jesus, em Jesus está todas as almas, entendeu? Então, quando você está com Ele, Ele é que vai e abençoa todos, e cuida dos seus parentes também, e providencia conversões, cura os apontamentos, tudo que for necessário. Você tem que confiar em Deus, né? Entregar tudo para Ele, confiar nele, se abandonar nele, porque não tem como. Ele cuida dos seus, Ele cuida de você, não? Ele cuida das suas coisas porque você deixou tudo por Ele, né? Ele fala assim: você me assume e eu te assumo. Então eu sou responsável agora pela sua vida. Para mim, é como se ele se colocasse na obrigação, né? A sua vida, quem cuida sou eu. Sempre foi. Se a gente for ver, sempre foi, né? Só que agora é com consciência, entrega, né? Então ele fala assim: não, mas não tem como. Eu sou meio que eu me obrigo a mover as coisas para te ajudar, porque você está comigo, porque você fique cada vez mais atenta a mim. Eu preciso que você também esteja em paz, né? Eu preciso que você esteja tranquila, para que você tenha mais disposição ainda para mim. Então, eu mesmo vou lá e cuido das situações que está fora do seu alcance, né? Eu que dou um jeito, né? Mas a gente não fica, né, com nenhuma pretensão, cobrando assim. E aí, Jesus, que dia? Quando? Como? Mas não tem como, ele faz. Ele faz, não, é uma coisa assim incrível. Ele faz, né? Ele cuida mesmo. Ele é que cuida. Tem coisa que você fica assim, depois vai ver com relato na família, né? Igual a Lúcia estava falando, né? E fica bobo de ver o que Deus fez e fala assim: nossa, mas eu nem fui lá resolver porque Jesus não queria ela lá resolvendo, queria ela com ele, tomando consciência e junto com ele.
Esse era o ato. E ela não é o ato físico dela estar no local e ela ser a pessoa que vai lá, intervém e fala. É ela com Jesus, e é Jesus que vai lá, e é Jesus que também que age nas pessoas e que vai e faz a obra. Então, assim, é muito incrível. Ele não deixa a gente, ele não desaponta, ele cuida, né? É, Jesus é a luz do céu, do qual todos tomam as suas pequenas luzes. Continua a vir o meu benigno Jesus, depois de ter recebido a comunhão, me renovou as penas da crucificação. Eu fiquei tão entorpecida que senti a necessidade de um alívio, mas não me atrevi a pedi-lo. Depois de um pouco voltou como menino e me beijava toda. E de seus lábios corria leite, e eu bebia a grandes goles esse leite docíssimo de seus puríssimos lábios. Agora, enquanto fazia isso, me disse: Eu sou a flor do Éden celestial, e é tanto o perfume que expando, que diante de minha fragrância fica atraído todo empíreo. E como eu sou a luz que manda luz a todos, tanto de tê-los abismados, todos os meus santos tomam de mim suas pequenas luzes, assim que não há luz no céu que não tenha sido tomada desta luz. Assim, não há nem mesmo cheiro de virtude sem Jesus, e não há luz, embora fosse ao mais alto do céu sem ele. Então é tudo por ele e por ele, são todas as coisas, né? Tudo vem dele, né? Tudo vem dele, né? Tudo de bom também, né? Que você vê uma pessoa fazendo assim é Jesus, tá? Não é a pessoa, não. Ela tá recebendo luz de Deus. Ele é a fonte, né? Então, assim, e toda a vida, de tudo que Jesus fez nos santos, né? Na vida dos santos, né? Tudo vem de Jesus. Não teria como eles fazerem nada de bom, ter nenhuma virtude, se não visse isso de Jesus, dos méritos de Jesus, porque ele viveu a santidade que nós devíamos viver. Ele é que conquistou, ele que agradou o Pai, ele que fez assim perfeitamente e agradou o Pai em nome de cada um de nós. Então, quando um bem, qualquer bem que a pessoa faça, é fruto da oração, das obras e dos sofrimentos de Jesus. A paciência que a pessoa tem no sofrimento é fruto da paciência de Jesus no sofrimento. Foi Jesus que foi paciente no sofrimento e deu luz para que essa pessoa fosse paciente no sofrimento. Então, nós todos estamos absorvidos nele. Como ele está dizendo aqui, né? Que ele é a luz e manda luz a todos, né? E os santos são pequenas luzes, né? Como estrelas, né? Que falam no livro do céu. Quem vive na santidade das virtudes são como as estrelas do céu, né? Que recebe a luz, né? Tudo vem de Jesus, né? Tudo vem dele. E quem vive na divina vontade são outros sóis, né? Junto com Jesus, né? Outros sóis. Mas o grande sol, né? De onde vem tudo é Jesus. E ele vai e forma outros sóis como ele, né? Que são os filhos da divina vontade. Mas tudo vem dele. Vivemos a santidade que ele viveu por cada um de nós. Ele viveu por cada um de nós. Então, assim, tudo é conquista dele. Por isso, cada ato, né? Ele falou, né? Tão bonito, né? Que nós meditamos no tema aí passado, do repouso, né? Que até quando ele dormia, que falava que aceitava, né? Que o corpo dele sujeitasse essa debilidade, né? Essa necessidade de dormir, mas não era só um dormir normal. Ali ele estava, o que que estava fazendo com aquilo, né? Com aquele ato. Era que através do descanso dele as almas pudessem repousar também, repousar em Deus, aprender a repousar em Deus, seus pensamentos, seu coração, né? Sua inteligência nas coisas de Deus, a descansar em Deus. Então, assim, tudo hoje, né? Tudo vem dele. Tem uma oração ali, isso que eu acho lindo, lindo. Um bebezinho na barriga da mãe se desenvolvendo é vida recebida de Jesus, é reflexo da vida de Jesus. Se não fosse o que Jesus viveu desde o ventre, essa criança não teria luzes e ajudas e graças, né? Entendeu? Então, assim, toda a nossa vida, do início ao fim, ali está Jesus, que viveu e encerrou ela, né? Então, é muito bonito, gente, é muito lindo, né? A nossa dependência dele, a ligação que nós temos com ele é muito forte, né? É muito forte isso, a forma... É muito lindo, né? O que que eu posso dizer desse trecho, né? Dizer que é a coisa mais linda e tudo vem dele, tudo é ele, né? Então, isso é maravilhoso, isso que o homem precisa reconhecer, porque a soberba que eu estava falando lá em cima é justamente essa. O homem acha que é ele que tem luz própria. Como o ser humano hoje está defendendo o mundo, né?
O ser humano iluminado, o ser humano alcançando a plenitude da humanidade, da iluminação, de não sei o quê. Que o próprio ser humano não precisa de nada, de ninguém. Ele próprio é um ser iluminado. Ele não pensa se não for Jesus. Ele não age se não for Jesus. Ele não tem vida se não for Jesus. Ele não levanta da cama se não for Jesus, assim, sabe? Mas na soberba ele diz: é eu. Eu que sou inteligente. É eu que sei. É eu que sou forte. Eu confio na minha sabedoria. Eu confio nos meus planos. Eu confio nas minhas ideias, né? Eu confio nos meus pensamentos. Eu sei que eu sou forte. Eu sei que eu sou poderoso. Eu sei que eu sou isso. Eu sei que eu sou aquilo. Gente, que horror. Que horror, né? E assim as pessoas também que ficam vendo essas pessoas e colocando elas nesse patamar, né? Porque a idolatria do ser humano, né? O ser humano que confia no outro, né? Que fica. Fulano de tal é a solução que nós precisamos. O governante tal é a luz que estava precisando. Gente, não é a pessoa, gente. Só pode confiar em Deus. Esses homens são muito soberbos, né? Eles mesmos batem no peito e falam: eu vou trazer a paz. Eu vou resolver esse conflito. Eu vou resolver esse problema. Gente, nada eles podem fazer. Eles podem cair amanhã e morrer. Tipo assim, você não pode pôr sua segurança e ficar vendo a pessoa. Gente, o bem que você vê na pessoa, você está vendo é Jesus. É a vida de Jesus. Vem tudo dele. Então nós estamos nas mãos de Jesus. Nós dependemos é dele, não de pessoas nenhuma na terra. Ninguém na terra pode te trazer paz, tranquilidade, verdade. Jesus é a luz, Jesus é a verdade, né? Então essa soberba tem que ser pisada, né? A gente tem que pisar nessa serpente, dessa soberba. Quer pisar na cabeça da serpente é destruir a soberba, né? Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Minha mãe, feche a divina vontade em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Volume 3, 39 e 40. 19 de fevereiro de 1900. Ameaça de castigos. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma. Via muita gente, toda em movimento. Me parecia, mas não estou segura, como uma guerra, ou bem uma revolução que Nosso Senhor não fazia. A Nosso Senhor não faziam mais que tecer coroas de espinhos, tanto que enquanto eu estava toda atenta a tirar-lhe uma, outra mais dolorosa lhe punham. Ah, sim, parece que nosso século será célebre pela soberba. A maior desventura é perder a cabeça, porque, tendo perdido a cabeça com o cérebro, todos os outros membros tornam-se inábeis, ou tornam-se inimigos de si mesmos e dos demais. Por isso acontece que a pessoa abre um caminho a todos os outros vícios, né? Perde a visão de Deus e levanta para si outros ídolos, né? Outros deuses. Como tal é a condição em que a humanidade vive hoje. O Deus desse século, né, tem sido o dinheiro, né, o poder, o prazer, né, hoje mais que nunca, tudo isso. Dinheiro, o poder, o prazer, né, às custas disso se vive. Então, se eu tenho dinheiro, eu tenho poder e, consequentemente, o prazer. Então, está tudo vinculado, né, como está dizendo aqui. Acontece que a pessoa abre um caminho a todos os outros vícios. A ambição, a soberba. A ambição de querer sempre mais e a soberba que, com isso, eu me torno imbatível. Com o dinheiro, eu me torno imbatível. Todo esse transtorno, toda essa guerra se resume a isso, né? A ambição, a soberba.
né? Desce então uma coroa de espinho, contínuas coroas de espinhos, né, para Jesus. Meu paciente Jesus tolerava todas essas coroas de espinhos. E eu mal tinha tempo de tirando-as. Então se virou para essa gente e lhes disse: morrereis, que na guerra, que nas prisões e que em terremotos poucos permanecereis. A soberba formou o curso das ações de vossa vida, e a soberba vos dará a morte. Depois disso, o bendito Jesus tirou-me do meio daquela gente, e fazendo-se menino, eu o levava nos meus braços, para o fazer repousar. E qual era, né, a condição desse menino? Ele, pedindo-me um refrigério, queria mamar de mim. Eu, temendo que fosse o demônio, o persegui várias vezes com a cruz e depois lhe disse: se verdadeiramente és Jesus, rezemos juntos a Ave Maria, a nossa Rainha Mãe. E Jesus recitou a primeira parte e eu o Santa Maria. Depois ele mesmo quis rezar o Pai Nosso. Oh, como era comovente sua oração, eternecida tanto que o coração parecia que se derretia, né? Ou seja, o pedir para que venha, né, a nós o teu reino, seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. O quão iminente estamos, né, necessitados, né, de viver, de se abrir a isso, a esse grande dom, né? Porque da parte da criatura, olha só, de fato o que ele está dizendo, né? De fato o que ele disse, a passos largos, né? Morrereis, que na guerra, que nas prisões e que em terremotos, poucos permanecereis. A soberba formou o curso das ações de vossa vida, e a soberba vos dará a morte. Num vídeo desses, outro dia uma pessoa escreveu lá no comentários, né? Jesus salva. Só Jesus salva. Aí foi respondido lá: Jesus não salvou nem a ele mesmo, né? E falou algumas outras coisas lá e disse, para finalizar, a respeito dos cristãos. Segundo tal pessoa, adoradores do shampoo 3 em 1. Adoradores do shampoo 3 em 1, né? Fazendo chacota da Santíssima Trindade. Então é esse tipo de gente, né? Homens demônios. Homens demônios. O que dizer? Né? O que pensar? Né? Lembrei daquele trecho, né? Que as almas do purgatório vêm a Luísa, né? E elas conversando sobre a obediência. Luísa estava com a obediência de alma vítima, né? De parar a justiça, a justa cólera de Deus, né? Derramar sobre ela, a ficar, né? Perseguindo Jesus para tirar os flagelos da mão dele. E diante as almas do purgatório lhe diz, né? A ti foi dada a obediência, né? A nós temos que nos resignar à vontade de Deus. Ou seja, né? Que caiam os castigos. Né? Apenas rezamos para que desses flagelos surtam, né? Manifeste, resulte, tenha o resultado esperado, né? De reconhecer que só Deus é Deus. Né? Se houvesse outros deuses, e se fossem estes superiores a Deus, Deus se curvaria,
não havendo, todo mais se curva, né? Como é dito, todo joelho se dobra diante do nome que lhe foi dado. Né? Se não faz por amor, haverá de fazer pela dor. Né? Ou do contrário, né? Se sabe. Né? Como vimos no trecho antes, né? A humanidade de Cristo se resignou, se dobrou, né? Tendo ele, Deus Pai, como soberano. Então, na humanidade, ele se resignou a morrer, a sofrer, a tudo. Mas a divindade não está nada acima dela. Então, é todo o resto que tem que se curvar. Né? Podem eles aí, né, fazer o que for. Né? O fim é um só. Né? Diante de pensamentos como esses, né, cuja soberba já alcançou o mais alto grau, né, em que faz derramar o cálice, né, a taça já está a transbordar, né, como é dito. Né, e até vejo aqui por isso, né, Jesus a recitar sozinho o Pai Nosso. E como diz Luísa, né, como era comovedor sua oração. Enternecia tanto que o coração parecia que se derretia. Depois acrescentou: Filha, minha vida a tive do coração. A diferença dos demais, eis uma razão porque sou todo coração para as almas, e porque sou levado a querer o coração e não tolero, nem sequer uma sombra do que não é meu. Então, entre você e eu, quero tudo seja totalmente para mim. Né? Quero que tudo seja totalmente para mim. E o que você dará às criaturas não será outra coisa que o transbordamento de nosso amor. Os flagelos presentes são desabafos de amor. Né? Como as almas do purgatório dizia, rezemos para que os flagelos tenham seu efeito esperado. Ou seja, que reconheçam que só Deus é Deus e que se dobrem. Né? Para que não lhes aconteça coisa pior, para que não se perca a alma, né? Soframos no corpo os flagelos a fim de salvar, a fim de que seja salvo as almas. E o que me vem, né? Como ela diz, meu paciente, Jesus tolerava todas essas coroas de espinhos. Jesus não tem pressa, né? Entre aspas. Pacientíssimo, espera, né? A criatura. Porque terá ela a eternidade para gozar da felicidade e os contentamentos, né, no céu. Ou terá a eternidade de tormento no inferno. Está nas mãos da criatura. Está nas mãos de cada um. Né? E por isso esses países, né, se arrastam em guerra né, desde sempre. Nunca tem paz, não tem um instante de paz. Porque a paz não vem de outro lugar senão de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como a pessoa, né, comentou lá. Mas se obstinam no mal, se fazem homens demônios. Não servirei. Sou eu quem promovo a paz. Sou eu quem tenho, né, na mão o poder. Sou eu sou um Deus. E nisso, como o Deus fraco que é, né, sofre as consequências, ele e teu povo, cuja qual tais flagelos que caem sobre eles servirão, né, de batismo, servirão do batismo da cruz, né, como o padre estava dizendo no homília outro dia, que não há outro poder maior para nos unir a Deus senão pelo batismo, não existe na face da terra.
né? Claro que existe, né? Está aí, né? O livro do céu, as verdades do conhecimento divino. Já como os padres não querem nem saber, né? Não conhece. Mas há um outro batismo, sem ser o das águas, mas o batismo da cruz, né? Cujo este está ao alcance de todos, de cada criatura. Né? Cuja qual Deus, conhecendo a sinceridade de cada um, né? O povo, né? Que é conduzido por esses governantes, por esses líderes, por esse povo corrupto, né? Que padecem esses flagelos, né? Tal sofrimento, né? Tal paga que darão muitos até com a própria vida, recebe então esse batismo da cruz, né? Recebem o batismo da cruz, pagando com a própria vida a libertação, né? A libertação e o ingresso para entrar neste reino, né? O reino que não é deste mundo, né? Ainda que com um tempo a se passar, né? No purgatório para preencher os vazios do amor. Mas enfim, né? A luz que brilha na escuridão, né? A cruz, o sinal no céu. Então, volume 3, trecho 40, 20 de fevereiro de 1900, Jesus é a luz do céu, né? Aqui. Jesus é a luz do céu, da qual todos tomam as suas pequenas luzes. Continua a vir o meu benigno Jesus, depois de ter recebido a comunhão, me renovou as penas da crucificação. E eu fiquei tão entorpecida que sentia necessidade de um alívio, mas não me atrevi a pedi-lo, né? Porque se alivia para ela ia pesar mais para ele. Né? Como diz nas 24 horas da paixão, né? Descansa, que eu sofra um pouco no seu lugar. Depois de um pouco voltou como um menino e me beijava toda. E de seus lábios corria leite, e eu bebia a grandes goles esse leite docíssimo de seus puríssimos lábios. Agora, enquanto fazia isso, me disse: eu sou a flor do Éden celestial, e é tanto perfume que expando, que diante de mim fragrância fica atraída, é que diante de minha fragrância fica atraído todo o império. Diante de minha fragrância, né? Diante de minha fragrância fica atraído todo o ímpero. E como eu sou a luz que manda luz a todos, tanto de tê-los abismados todos meus santos tomam de mim suas pequenas luzes. Assim que não há luz no céu que não tenha sido tomada desta luz. Né? Todos meus santos tomam de mim suas pequenas luzes. Sem mim nada podeis fazer. Tudo que há de bom na criatura, tudo de bom que a criatura venha fazer, é aqui, ó, decorrência dessa luz, né? Jesus. Assim que não há luz no céu que não tenha sido tomada dessa luz. Ah, sim, não há nem mesmo cheiro de virtude sem Jesus. E não há luz, embora fosse ao mais alto dos céus, sem ele. Se de fato o homem pisou na lua, isso não é mérito do homem. Né? Se descobriu-se um planeta lá, não sei na onde, isso não é mérito do homem. Sem mim nada podeis fazer. Né? E muitos não reconhecem isso. Muitos não reconhecem isso de modo algum. Como diz o outro lá em pleno 2025, que Jesus não salvou nem a ele mesmo.
É que então, ao ver dele, né, deixa eu correr atrás do meu prejuízo. Mas o que diz Jesus, né? É o centro do céu, é a flor do Éden, cujo perfume atrai todos os santos. Atrai todos os santos e repele os homens demônio, mas que estão assim por livre e espontânea vontade. Por ocasião da soberba, por ocasião do orgulho, por se deixar impregnar pelo veneno da serpente, né? O não servirei. Como diz, né? Não serve. E não adianta. E não adianta, que não se dobra, já se obstinou. Misericórdia. Misericórdia. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.